Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com um convidado muito especial, Lucas Banzoli, né? A treta é compromisso, não é viagem. O cara é brabo. Só tem uma coisa que eu não gosto nele, mano. Ele não quis virar meu sobrinho, mano. Tentei ajeitar uma sobrinha pra ele, mas o cara é devagarzão, mano. Ele prefere ficar isolado ali, jogando ping. Qual que é o nome daquela mesinha ali? Ping-pong mesmo, e pimbolim também. Ping-pong, pimbolim, escrever no livro, em vez de arrumar uma mulher e fazer 4 filhos e seguir em frente a vida dele tranquilamente. Mas tudo bem, deixa os assuntos pessoais para lá e a gente vai falar sobre Trindade. A Trindade é compromisso, não é viagem. Muita gente está dizendo por aí que a Trindade não existe. Estão dizendo isso há quantos anos? Há alguns séculos já. E como é que a gente resolve isso aí, Banzolão? Se apresenta aí também, mano. Tamo junto, meu amigo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Eu tenho um canal de teologia chamado Lucas Banzoli, é o mesmo nome meu que está aqui no canal. Também tem um site www.lucasbanzoli.com, tem lá todos os meus livros, acho que 26 por aí. Dá para baixar gratuitamente o PDF quem quiser, ou comprar a versão impressa dos mesmos. E, bom, eu já apareci várias vezes aqui no canal do Adolfo. O Adolfo também já apareceu em várias lives no meu, né? Então a gente já tem bastante material aí, quem quiser assistir. E hoje a gente vai falar sobre a Trindade. Você ia perguntar o que mesmo sobre a Trindade? Eu acabei esquecendo. Cara, eu vou fazer uma pergunta geral, né, sobre Trindade, bater vários papos, né? Sim. E é isso. Primeiro ponto, Concílio de Nicéia. Você já leu o Concílio de Nicéia, Banzolão? Já. Você já leu? Lá tem alguma coisa sobre o Concílio de Nicéia, sobre a Trindade lá ou não? Não, a palavra Trindade ela nem aparece no Concílio de Nicéia, pelo que eu me lembro daquilo que eu li, né? Se quiser, eu posso até ver aqui para confirmar, mas eu lembro que não tinha nada de Trindade no Concílio de Nicéia. Deixa eu só colocar aqui para ver os cânones de Nicéia, só para confirmar aqui. Na verdade, eu tenho acho que eu não sei se eu tenho o Concílio de Nicéia completo, eu tenho uma página só. Eu tenho, na verdade, o Concílio de Nicéia grego. Não, mas tá certo. Acabei de confirmar aqui, não tem mesmo. Eu vou colocar, inclusive, aqui os cânones, vou colocar no chat aqui para quem... não dá para... tá, eu não vou conseguir aqui. Eu vou colocar no chat privado, se você quiser colocar no chat depois. Aí nesse site aí tem os cânones de Nicéia. Você vê que não aparece Trindade aí, em nenhum momento, né? O único assunto que é tratado em Nicéia relacionado a isso não é a Trindade em si, mas a divindade de Cristo, porque a divindade de Cristo estava sendo colocada em jogo por um cara chamado Ário, né? Que ele era igual os testemunhos de Jeová de hoje, né? Que nega que Jesus seja Deus, que dizem que, aliás, ele até diz que Jesus é Deus, mas é um Deus menor, né? Um conceito bastante complicado de se defender biblicamente, mas não um Deus todo-poderoso. Então, para eles, Jesus está abaixo do Pai, ele não é eterno, é uma criatura e tudo mais. E como ele estava conseguindo trazer muita gente para o lado dele, né? Naquela época, existe até quem diga que o Ário tinha convencido grande parte, até a maioria. Alguns dizem que foram convencidos no arianismo, então teve que se reunir um concílio para exterminar essa heresia, né? Na verdade, houve debates ali na Assembleia e ficou bem claro que a posição defendida pelo Atanásio, né, que era a oposição ortodoxa, aí prevaleceu e aí condenou Ário por heresia. Então, o Concílio de Nicéia é isso, ele nem sequer fala sobre a Trindade, né? Então, muita gente vai, principalmente, né, essas pessoas que defendem que a Trindade, que são antitrinitarianos, né, eles vão falar que foi Constantino que inventou a Trindade do Concílio de Nicéia, né? Que já é duplamente errado. Primeiro, que a gente já encontra a Trindade amplamente nos países da igreja anteriores na Nicéia, e segundo, que Constantino era analfabeto, né? Não sabia nada de teologia para ter criado alguma coisa. Mas nem o Concílio de Nicéia ele criou alguma coisa relacionada à Trindade, né? Ele apenas reforçou, reendossou, por assim dizer, a questão da divindade de Cristo. Perfeito. Eu tenho, como eu mencionei, eu tenho parte do Concílio de Nicéia em grego, né? A parte que o Atanásio fala. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa cena, eu indico o livro Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Lá tem detalhes sobre a vida do Atanásio. Muitas vezes os arianos falam, porque o Concílio de Nicéia perseguiu os arianos e tal. Leiam a história de Atanásio para vocês verem o quanto que esse cara comeu, o pão que o diabo que o Atanásio comeu na mão dos arianos, cara. Os arianos perseguiram ele, teve que fugir para o Egito. Isso está lá no livro do Edward Gibbons. Muitos falam, porque perseguiram, que Concílio de Nicéia, mas vê o que os arianos fizeram. Então, assim, essa história não é completa. Inclusive, essa história de que Constantino inventou a Trindade, como se Constantino fosse um malvadão que colocou a Trindade lá. Constantino ele foi batizado só no final da vida dele por um bispo ariano, né?
Ele não era, estava longe de ser um perseguidor dos arianos, né? Como se fosse um trinitariano fanático que inventou a doutrina da Trindade para macular a igreja, alguma coisa assim. Não, pelo contrário, né? Teve vários. Ele abraçou e o próprio Eusébio de Cesareia dizem que era antitrinitariano, se tornou antitrinitariano e ele abraçou Eusébio, né, na igreja, fez a mesma coisa com outros antitrinitários e baniu, inclusive, o Atanásio, como você mencionou, né? Então, ele não tinha nada a ver com Constantino criou a Trindade, Constantino perseguia quem era contra a Trindade, né? Ele nem sequer era um trinitariano convicto, muito longe disso. O que eu vejo, assim, desses pessoal que não acredita na Trindade eles falam tanto do Concílio de Nicéia, mas nunca criaram vergonha na cara de ler o negócio. Né? Pois é, exato. Nunca criaram vergonha. Os caras falam tanto de Bíblia, falam tanto do Concílio de Nicéia, que eles falam sem nunca ter lido o negócio. Isso me deixa doido, sabe? Temos aqui a presença do Harry e do Evangelho Underground, 2 grandes hereges favoritos, haha, brincando o máximo respeito a esses 2 grandes intelectuais da teologia BR, independente das possíveis divergências, tamo junto. Acho que o Harry, ele não crê na Trindade, eu acho, né? Mara, nossa guarda-costa, Pamela, o Fire Game já estava antes da live começar, né? E é isso aí. Mas passando essa parte de Atanásio, passando essa perseguição que Atanásio falou, você que gosta de pesquisar bastante nessa questão histórica, eu quero fazer uma pergunta para você bem básica. E os pais da igreja? Você mencionou alguns pais da igreja, mencionou que alguns pais da igreja já mencionavam a Trindade antes do Concílio de Nicéia. Mas e quais foram os concílios posteriores e os pais da igreja que melhor entalharam a doutrina da Trindade dentro da Igreja Católica? Eu vou colocar aqui, peraí. Você pode compartilhar a sua tela se quiser, tá? Tá, beleza, deixa aí, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se está compartilhado. Pode colocar já. Esse aqui é o melhor artigo que eu conheço sobre o tema, que é do Marcelo Berti, marcelobert.wordpress.com. Aí ele vai ter várias citações de pais da igreja e tudo mais, endossando a Trindade bem antes de Nicéia, né? Aqui eu vou só citar alguns aqui: o Clemente de Roma, o Justino Marte, o Atenágoras, o Irineu, quem mais? Deixa eu colocar mais um aqui, se alguém não estiver vendo: Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Cipriano, Epístola de Diogneto, Irineu de novo, e várias citações aqui. Claro, não vai dar para ler tudo: Didaquê, Barnabé, Justino Marte, que falam sobre todos os pontos relacionados à Trindade, né? Aqui sobre a divindade de Cristo, tem a Epístola de 2 Clemente, que mais? Vários outros de Taciano, enfim. Eu vou colocar aqui. Eu não vou. Depois eu digito e coloco no chat, né? Aí o pastor de Hermes também, enfim. Aí todo esse artigo aqui é bastante completo, né? Eu recomendo bastante quem quiser ir lá e ver. No meu debate com a Tafona, né, inclusive a gente ia falar sobre isso, né? Eu acabei não mencionando. Eu nem sequer me interessei em ficar usando esses textos ou debatendo sobre isso, porque é um debate que está na Bíblia. Porque eu, francamente, eu estou um pouco me interessando se, historicamente, as pessoas defenderam isso ou não, né? Se a Idade Média defendeu isso, se os pais da igreja defenderam isso, até porque se eu fosse se preocupar tanto assim com isso, eu não ia poder crer na mortalidade da alma, por exemplo, né? Que teve vários pais da igreja que foram contra, teve a igreja medieval era contra, etc., né? Eu defendo por ser bíblico, né? E a gente debateu simplesmente usando a Bíblia. Então, para mim, a razão por que eu creio na Trindade não tem a ver com o Concílio de Nicéia, não tem a ver com concílios posteriores, não tem nem mesmo a ver com os pais da igreja mais antigos, mesmo que eu os respeite, mesmo que eles tenham um valor deles, evidentemente, mas sim porque é bíblico, né? E para mim, inclusive, para esse debate, eu estudei bem mais a fundo do que eu já tinha estudado até então, e aí eu descobri que tem bem mais provas bíblicas da Trindade do que eu imaginava que tinha, né? Inclusive textos assim que muita gente nem percebe, e esses textos que falam muito claramente da Trindade, né? Não sei se você vai querer que eu fale esses textos aqui, ou você que sabe. Cara, é assim, você é o convidado, você traz aí os textos que para nós é de grande relevância. Lembrando que quem quiser fazer um curso teológico, na descrição dos meus vídeos você encontra um curso de teologia, tá? Aproveitando para fazer propaganda, tá? Aproveitando o banzolão aqui para fazer propaganda, então façam um curso de teologia e peço que se tornem membros do canal aqui por R$2. E quem quiser fazer alguma doação, meu telefone está na descrição para fazer alguma doação via Pix aí. E quem quiser falar comigo, só entrar em contato também. Tamo junto, ó, banzolão.
eu tô compartilhando. Ah, você está compartilhando já, tá. Esse aqui é o mesmo slide que eu usei com ele no debate. Só vou pegar aqui, que Gênesis 18 vai aparecer lá, o Senhor apareceu a Abraão. Eu não vou ler tudo aqui, porque senão vai ficar muito longo, né? No debate eu falo mais amplamente sobre isso. Aqui o verso 1 vai falar que o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor aqui está Jeová, no grego, no hebraico, no tetragrama. Aí depois o Abraão ele vai falar, meu Senhor, né, se me seu favor, não passe serve se fazer a parada e tudo mais. E aí os outros dois, todos eles, né, os três no caso, responderam a ele, né, quando ele disse meu Senhor. Né, e responderam como Adonai, que é um plural no hebraico, né? Você sabe bem melhor do que eu sobre isso. E as três pessoas respondem como se fosse uma. Aí depois Jeová continua dizendo: escolherei de Abraão o que estou para fazer. Interessante que ele está falando de quem, com quem ali, né? Só pode estar falando com os outros dois que estavam lá. Ele não ia estar falando para o próprio Abraão sobre Abraão, né? Aí ele diz: pois eu o escolhi. Estava falando em primeira pessoa, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir Abraão o que lhe havia prometido. Aqui note que ele alterna primeira pessoa e terceira pessoa. Ele está falando, eu o escolhi, e depois fala, para que o Senhor faça vir o que lhe havia prometido. Ou seja, começa a falar em terceira pessoa. É muito estranho, né? Muito incomum, assim, seria se realmente nesse mesmo versículo tivesse a mesma pessoa falando em primeira pessoa e depois mudasse do nada para terceira pessoa sem explicação, né? Eu não conheço outros exemplos aqui. Vai fazer mais sentido mais para frente, quando a gente vai ver que realmente os três eram o Jeová, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso. Ou seja, Jeová falando de Jeová. Aí disse depois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito, se corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ou seja, os outros dois lá foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, então ele não foi para Sodoma junto. Aí os dois anjos, aqui vai falar que é anjos, né? Mas só para explicar. Primeiro, no capítulo 19, estava falando que eram 3 homens. Aqui já está falando que são 2 anjos. Né? Por quê? Não é porque sejam homens literais, nem porque sejam anjos literais, nem porque estejam tendo contradição com o outro, mas simplesmente porque eles estavam se apresentando na forma de um homem, né? E depois se apresentando na forma de um anjo. Então, na verdade, é uma teofania, né? Mas como Deus não pode aparecer na forma de Deus, senão a pessoa ia morrer, né? Nenhum homem pode ver Deus e permanecer vivo, que nem Deus disse a Moisés. Então, eles acabam aparecendo em outras formas. Também pode ser porque anjo, no hebraico, assim como no grego, significa mensageiro, né? Então, ele foi enviado para Sodoma e por isso é chamado de anjo. Tem, inclusive, um texto lá com Jacó para Esaú, né? Ele envia mensageiros adiante de Esaú, e se você for no hebraico, tá a mesma palavra para anjo lá, né? Jacó enviou anjos para Esaú, obviamente não é anjo literal, mas sim pessoas, né? No sentido de mensageiro, também é uma possibilidade. O ponto é que isso daqui não prova que está falando apenas de anjos comuns, porque, como eu falei, todo o contexto vai falar que é o próprio Adonai que aparece aqui. A gente vai ver mais sobre isso. Aqui, verso 17 e 19, vai dizer o seguinte: assim que tiraram da cidade, um deles, aqui um dos dois, né, que a gente chamava de anjo nessa ocasião, disse: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, não para lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, disse: não, meu senhor. Aqui onde ele diz Senhor, tá Adonai, lá no hebraico, que é o nome que é usado também para o tetragrama, é o nome que substitui o tetragrama no hebraico. Todas as vezes que ele aparece no Antigo Testamento, ele aparece em relação a Deus. Quando o hebraico vai falar de senhores comuns, assim, né, e não de Deus, ele vai falar Adoni, né, embora algumas vezes Adoni também apareça para Deus, mas a grande maioria das vezes é para pessoa, para senhores no sentido normal, né? Aqui não, aqui é usado Adonai, que é o nome para Deus. Aí ele continua: os 2 homens perguntaram a Nó: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhos, qualquer outro parente aqui? Tira-os aqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ou seja, quem iria destruir essa cidade? Era justamente as 2 pessoas aí, os 2 que são chamados de Adonai. E aí ele diz, né, nós vamos destruir esse lugar, eles mesmos iam destruir. Agora, quem é que Ló interpreta como sendo o que vai causar a destruição? Veja lá, versículo 14. Então Ló foi falar com os genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Eles disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor, Jeová, no hebraico, está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Ou seja, Ló ouviu os 2, Adonai, né, que eles destruiriam a cidade, eles destruiriam. Né? Mas aí o que ele entendeu? Que o próprio Senhor, Jeová, iria destruir. Por quê? Porque ele sabia que Adonai era a mesma coisa que Senhor, né, que Jeová, e que, portanto, eles também eram Jeová. Aqui tem o hebraico, né, para quem quiser conferir. E, enfim, aí continuando, verso 21. Está bem, respondeu ele. Também atenderei esse pedido, não destruirei, falando em primeira pessoa, a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer, mais uma vez, em primeira pessoa, enquanto você não chegar lá.
quando Ló chegou ao Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Aqui tem duas coisas interessantes. Primeiro, quem iria fazer chover fogo e enxofre? O próprio contexto está dizendo aqui. Era justamente esses dois anjos ali, né, que são chamados de Adonai também, que a gente já viu que também é o Senhor. E aí ele vai dizer, né, que eles próprios estavam falando que eles iriam fazer isso. E aí diz depois o verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então esse Senhor aqui é o próprio Adonai, né, o próprio anjo ali, né, que, entre aspas, que a gente acabou de ver que iria fazer chover fogo sobre Sodoma e Gomorra. Né? Entretanto, aqui ele diz, né, do Senhor desde os céus. Né? O hebraico diz da parte do Senhor desde os céus. Lembra que um anjo não tinha um dos três nomes que tinha aparecido lá para Abraão, era o Senhor, e ele não tinha ido para Sodoma, ele tinha ficado com Abraão e depois retornou para o céu. Então, justamente esses dois ali que ficaram na terra fizeram chover fogo e enxofre da parte de quem? Do Senhor que já tinha voltado para o céu. Ou seja, os dois são chamados aqui de Senhor, né, de Jeová, no hebraico, do tetragrama, né? E um fez chover fogo e enxofre da parte do outro. Né? Por quê? Porque os três eram Jeová, os três tinham aparecido para Ló e para Abraão, né, nessa ocasião. Então, basicamente isso o que eu tinha preparado sobre essa questão de Gênesis 18. Para mim, é um dos textos mais emblemáticos, assim, os textos mais fortes, assim, podemos dizer, em relação a isso na Bíblia, na minha opinião. Pô, pensou o Banzolão escrevendo aí a enciclopédia bíblica sobre a Trindade? Igual fez com a imortalidade da alma, 1.900 páginas. Quero ver os antitrinitarianos responder, maluco. Vai ser louco. Aí, ó. Próximo filho que você vai dar à luz, hein, Banzolão? Já que você não quer arrumar filho pra você. Né? Tá? É interessante esse ponto que você colocou, que você falou assim, eu fiz uma discussão do ponto de vista bíblico, porque o que tal pessoa disse, o que tal pessoa não disse, pouco me importa. De fato, né? De fato, às vezes as discussões, elas saem do campo bíblico, como acontece com a teologia sistemática, e elas vão para o campo filosófico, né? Porque quando a gente olha para o texto bíblico, eles não estavam preocupados em ficar falando de trindade, eles só estavam mencionando acontecimentos, e aí, posteriormente, com os pais da igreja, os primeiros teólogos, é que eles vão se preocupar em sentar e se debruçar ao texto e explicar certos acontecimentos. Que nem você colocou um texto bíblico agora, que se você parar para pensar e olhar no texto, você encontra a atuação de 3 seres, né? Só que é interessante que... Eu estou falando demais já. Só que é interessante que o autor em si não estava tão preocupado, ele só relata. Aí a gente tem que se debruçar sobre o texto e explicar ele, como você acabou de fazer. E isso vai gerando um desenvolvimento doutrinário, né? Só que muitas vezes o cara se preocupa mais com aquilo que é o desenvolvimento doutrinário do que com o texto bíblico. E aí vão discutir, vão defender certas coisas que dentro da história, que não encontra na Bíblia, né? Mas encontra dentro desse desenvolvimento, né? E Trindade é uma coisa que você encontra dentro da Bíblia, mas os pais da igreja se preocuparam mais, e entre outras doutrinas, né? Imortalidade da alma é uma coisa que se sistematiza posteriormente, mas a pergunta é, tá na Bíblia ou não? É isso aí. Tá na Bíblia, eu inclusive mostrei esse texto aí, né? Deixa eu mostrar outros aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, o Fire Game fez um desafio, Desafio o Banzolão a escrever 1.900 páginas defendendo a Trindade. Ué, Santo Agostinho escreveu 500. Ele pode fazer mais 1.500. Sim. Deixa eu só ver aqui, peraí. Eu preparei também slide sobre isso. Deixa eu só ver se eu acho aqui, peraí. Tá, deixa eu... poderia começar, por exemplo, Isaías 48, 1 a 3. Vai falar o seguinte: ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais o nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurai pelo nome do Senhor, e fazei menção ao Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da cidade santa tomam o teu nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade anunciei, a minha boca saíram, eu as fiz ouvir, e apressadamente as fiz e aconteceram. Então aqui o texto fala do Senhor, né, de Jeová, e para sair com ele falando em primeira pessoa. Aí olha como é que ele vai dizer lá no versículo 15 e 16. Eu tenho falado, também o chamei, já o tratei e o farei próspero o seu caminho. Aqui ele continua falando em primeira pessoa, certo? Chegai-vos a mim, verso 16, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito,
Peraí, se o próprio Deus, Jeová, estava falando, então quem é? Como é que ele diz logo na sequência? Agora o Senhor Deus, e tá Jeová de novo, tá o tetragrama no hebraico, me enviou a mim, né? Tipo, Jeová enviou Jeová, né? Não faria sentido se fosse a mesma pessoa, mas se é uma outra pessoa que também é Jeová, aí faz sentido. Então, Jeová envia Jeová e o seu Espírito, né? Que também é Jeová, porque vai ter muitos textos aqui, eu vou citar alguns, onde o Espírito Santo também é chamado de Jeová, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, Jeremias 31:33. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Se quiser compartilhar a tela, eu acho que o pessoal agradece. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Peraí. Tá, deixa eu ver qual que é. Tá, isso daqui. Vocês estão vendo, né? Isso. Tá, então. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, tá? Jeová aqui em Jeremias. Porém, minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Agora, olha como é que o autor de Hebreus vai citar esse versículo. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro, ele diz, esta aliança que farei com ele, ele vai citar o mesmo versículo aqui de Jeremias, mas Jeremias diz que quem declara é o Senhor, é Jeová. E quem o autor de Hebreus diz que declara? Justamente o autor, justamente o Espírito Santo. Por quê? Porque para o autor de Hebreus, o Espírito Santo é Jeová. Mas no caso aqui, Salmos 95. Venham, adoremos, prostrados e oremos diante do Senhor, está lá Jeová, no hebraico, o nosso Criador. Pois ele é nosso Deus e nós somos povo do seu pastoreio. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça seu coração, vai citar o versículo que a gente conhece muito bem. Conhece por quê? Porque ele é citado justamente em Hebreus. E como é que o autor de Hebreus cita esse versículo? Assim como diz o Espírito Santo que diz, hoje se vocês ouvirem sua voz, não endureça seu coração, exatamente o versículo que está lá no Salmo. Então, o mesmo versículo que o salmista vai atribuir a Deus, ao Criador, inclusive, ele diz aqui, né? O autor de Hebreus vai atribuir ao Espírito Santo. Aqui tem vários outros, não vou citar tudo, porque senão seria muita coisa, mas tem um monte de versículos que vão citar o Espírito Santo como sendo Deus, né? Então, eu preparei um monte de slides debaixo, né? Só de texto que chama Jesus de Jeová, no tetragrama, o Espírito Santo também, de Jeová, e que existe um Deus só. E que eles não são a mesma pessoa, porque também a Bíblia distingue de diferentes unicistas, né? Que aí também disse no debate, então você está pregando o unicismo. Não, porque tem muitos textos também que distinguem as pessoas, né? Então, a mesma forma que a Bíblia fala claramente que Jesus é Jeová, o Espírito Santo é Jeová e o Pai é Jeová, ela também diz que Jeová é um Deus, mas que não é uma mesma pessoa. Por exemplo, na época do batismo de Jesus, o Espírito Santo se materializa sobre pomba, o Pai fala do céu e Jesus está sendo batizado. Também outra evidência da Trindade. Mateus 28:19 vai falar, né, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ora para o Pai, né? Se Jesus fosse a mesma pessoa do Pai, ele seria meio esquizofrênico, né? Ele também fala que das duas testemunhas, né, que ele testemunha a respeito dele e também o Pai testemunha a respeito dele, né? Sendo uma testemunha só, se ele fosse a mesma pessoa que o Pai. Então, ele é distinto do Pai como pessoa, mas ele compartilha a mesma natureza que o Pai, e por isso ele também é chamado de Jeová. Porque Jeová não é o nome do Pai apenas, é o nome de toda a Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são chamados de Jeová, porque os três são Jeová, os três são Deus, né? E sobre a questão do livro de 1.800 páginas, a princípio eu achava antes que seria impossível escrever muita coisa sobre a Trindade, porque muita gente trinitariana, inclusive, a gente ouve falar que a Bíblia não é muito clara sobre a Trindade, né? Não tem muitos textos sobre isso, né? Eu tive que escavar bastante para descobrir esses textos, né? E, no entanto, depois que eu comecei a pesquisar mais, eu vi, cara, tem muita coisa sobre isso, né? Não sei se dá 1.900 páginas, mas é bastante possível até, porque tem bastante coisa realmente sobre esse tema, muito mais do que a gente pensa que tem a princípio, né? Se a gente for abordar todos os argumentos que eles usam, então em todos os textos bíblicos que falam disso, e tá na questão do grego, aí teria que ter outra pessoa para falar só sobre o grego, porque não é a minha área, né? Mas aí, cara, dá para fazer um livro bem grande, né? Não sei se desse tamanho, talvez até maior, talvez menor, mas vai ter bastante coisa assim para falar sobre isso. Não precisa ser 1.900 páginas, não, mas pode ser 1.850, aí a gente deixa. É verdade. Sim. Né? O Banzolão, tem uma pergunta aqui do Teixeira. Eu quero responder ela, mas porque eu já sei a sua resposta, mas eu quero responder ela primeiro, bem rápido, e depois você dá a sua opinião, beleza? Mas aqui, ó, professor Adolfo, pergunta aí pro Banzolão o que ele acha de debater com quem não possui curso teológico, como é o caso do tal Atafona. E não estou desprezando, não, ok? Leonardo, minha opinião é o seguinte, ó.
Minha opinião. Você pediu a do Banzolão, mas eu quero falar sobre isso. Não é porque a pessoa ela não tenha um curso teológico que ela não possa falar do assunto, que ela não possa discutir. Qualquer pessoa que quiser falar sobre qualquer coisa, ela pode. Ela tem liberdade. Não existe um instituto que comande, que diga que ela não possa fazer. Só que é uma questão assim interessante de se observar, que existe a questão do treino. Por exemplo, eu gosto muito de história, eu gosto de teologia, e eu estou trabalhando muito com tradução bíblica, tradução grega e tal. Agora eu estou fazendo curso de letras em inglês. Você fala, por que você está fazendo curso de letras? Eu já tenho a faculdade de história, já tenho a faculdade de teologia. Agora eu estou pegando uma faculdade de uma língua estrangeira viva para ter um treinamento específico para lidar com tradução. E isso vai me auxiliar no conhecimento do grego, né? Do grego para o português e tal. E aí eu estou estudando várias matérias relacionadas à linguística. Então, quem faz um curso superior, um curso específico, como teologia, letras, história, sociologia, filosofia, ela tem um treinamento dentro daquela área. Não quer dizer que ela sabe tudo, não quer dizer que ela seja especialista, mas quer dizer que ela passou por um certo treinamento e isso amplia a visão dela sobre certos temas. No caso, vamos supor, do Atafona, ele é alguém que não fez um curso teológico, mas nada impede ele de falar sobre teologia, discutir temas teológicos. Porque teologia é estudo sobre Deus, qualquer pessoa pode estudar sobre Deus. Pode acontecer de falar besteira? Pode. Isso é devido ao quê? Talvez um interesse, talvez um despreparo metodológico, e assim vai. Então, ponto, né? Qualquer pessoa pode discutir, qualquer pessoa. Eu posso falar sobre filosofia, eu não tenho treino nenhum sobre filosofia. Né? Por muito tempo eu falei sobre grego, bíblico, tradução, e eu não tinha formação. Né? Apesar que eu não tinha formação teológica, já tinha cursos livres, eu só fui terminar minha formação teológica em 2017. Agora eu estou fazendo ciências da religião, que também tem hermenêutica e exegese. Então, existe a questão do treino. Não quer dizer que eu sei tudo agora de hermenêutica e exegese, porque eu tenho uma pós-graduação em ciência da religião. Não quer dizer, entendeu? Então é um ponto. Uma coisa é uma coisa e por aí vai. Mas, Banzolão, eu sei que você vai responder isso com humildade, tamo junto. Não, para mim só dá para debater quem tem diploma mesmo. Se não tem diploma, não debate, não, brincadeira. Então você mastigou o Atafona, então. Assim, se fosse assim, então Paulo nunca poderia debater com ninguém, né? Porque ninguém tinha diploma de teologia lá, né? Então é uma grande bobagem, na verdade. Eu conheço muita gente que não tem nenhum diploma nem nada e sabe muito mais de Bíblia, até porque para saber de Bíblia, né? A pessoa precisa do quê? De ler a Bíblia, né? Tem muita gente que tem diploma, um monte de coisa, e de Bíblia mesmo não sabe nada. Eu lembro que uma das coisas que o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele comentou que no seminário eles aprendiam de tudo sobre a Bíblia, menos a Bíblia, né? Porque, tipo, o que ele dizia é o seguinte, que eles estavam um monte de coisa sobre filosofia, né, sobre, sei lá, cano bíblico, sobre um monte de coisas em torno, né, da Bíblia, mas não a Bíblia em si. Né? Aí quando tinha que debater a Bíblia, aí passavam vergonha, né? E tem muita gente que assim, no meio evangélico mesmo, né? Que eles não têm, pode ter muito preparo assim de saber, às vezes até sabe idiomas, sabe um monte de coisa e tal, mas de Bíblia mesmo, quantas vezes a pessoa leu a Bíblia inteira na vida, né? Existem vários estudos que comprovam que mais da metade dos pastores nunca leram a Bíblia inteira uma vez na vida. Né, e dos pastores, imagina dos leigos, né? E eu não duvido que mesmo aqui, eu não vi uma pesquisa ainda no seminário acadêmico, mas eu não duvido nem um pouco que tenha muitos ali que também nunca leram a Bíblia completa, né? Então qualquer pessoa que leia a Bíblia várias vezes na vida já vai estar automaticamente bem mais capacitada, bem mais apta para o debate bíblico, especificamente, do que uma pessoa que fez sei lá quantos milhões de cursos aí e não tem nenhuma familiaridade com a Bíblia, né? Então, e outra, se a pessoa realmente se acha superior por ter cursos que o outro não tem, então ela que demonstra isso, que prova isso no debate. É mais uma razão para ela não fugir do debate, né? Seria mais fácil ainda para ela, então, né? Então, vai lá e prova, né? Então, eu não vejo nenhum sentido assim. Claro, dá para recusar debater com alguém, mas não por não ter curso. Pode ser, talvez, porque, sei lá, porque outra pessoa não é bem educada, porque outra pessoa é muito ruim mesmo, mas não por não ter curso, você pode ter
curso e ser ruim, enfim, né? Enfim, eu já tive um debate que o pessoal reclamou de mim por ter debatido com o cara que era tão extremamente desqualificado que não tinha nem por que debater, né? Aí eu fui criticado por ter debatido com alguém assim, mas normalmente eu não vou, claro, deixar de debater com alguém só porque a pessoa não tem qualificação técnica, né, acadêmica. Essa é a opinião que eu tenho sobre isso. Viu? Eu sabia só fazer um apontamento, última coisa rápida, né? O que eu sabia antes de fazer um curso de teologia é basicamente o mesmo que eu soube depois, porque o que eu sei pelas próprias pesquisas individuais, por aquilo que eu particularmente vi na Bíblia, por aquilo que eu pesquisei em livros, né, em história e tudo mais, e não por aquilo que eu aprendi estudando academicamente, entendeu? Claro, tem pessoas que são diferentes, que só aprendem numa sala de aula, num ambiente bem formal, vamos dizer assim, né? Eu sou mais autodidata, assim, né? Aprendo mais fuçando, pesquisando por conta própria. Mas cada pessoa é cada pessoa. Tem muitos grandes professores que nunca tiveram esse tipo de estudo formal, né? Olavo de Carvalho que o diga, o maior filósofo brasileiro praticamente, e ele corria da faculdade, né? Bom, eu não vou comentar sobre o Olavo, mas... Não, mas assim, ô Banzolão, você tem grandes professores de filosofia, por exemplo, que não produziram metade do impacto ou um terço do impacto que o Olavo fez, e o cara não tinha faculdade. E você ia discutir com o cara de história, uma coisa assim, concordar politicamente com ele ou filosoficamente com ele, com algumas concepções dele, a gente pode discordar, natural. Mas o conhecimento do cara era enorme, e ele não tinha faculdade. Sim, Né? sim. E guardava no bolso muito doutor em filosofia, muito doutor em história, porque ele tinha uma maneira, uma maneira de explanar o texto que, assim, era absurdo, né, os assuntos. Então, um exemplo de alguém que não era formado e que é um monstro, né? Sim, sim. E eu concordo com o Banzolão aí, né? Porque muitas vezes a gente se aplica muito a técnica, se esquece daquilo que a gente está aplicando, né? Que é o texto, né? Então o cara aprende 1000 coisas sobre teologia e se esquece de ler o próprio texto bíblico, isso é fato, né? Mas é isso, né? Mas a faculdade ajuda bastante, tá? O curso teológico ajuda bastante, abre a visão, por exemplo, muita coisa que eu aprendi na faculdade de História me ajuda hoje no contexto bíblico, agora sobre letras também, muita sobre tradução, né? Me ajuda também na área do texto bíblico. Então é bem legal isso aí, cara. Discussões sobre linguística é muito legal. Eu vou estar aumentando mais essa discussão com o passar do tempo, de acordo com o que eu for avançando na faculdade. Mas o assunto é Trindade. Vamos lá aqui, ó. Tem um carinha aqui que falou o seguinte, ó. Fala, Barba. Passei a acompanhar Banzolão depois que vi você falando dele. Muito gente boa ele. Cara, Banzolão tem a minha idade, cara. E o bichão já tem 30 livros escritos, mestrado nas costas, né? Mestrado nas costas. É o maior apologista mortalista. Ele já massacrou vários imortalistas no café da manhã. Tem um deles bem famoso que até agora não respondeu ele, cara. Acho que tá desde o quê? Desde 2005 sem responder você? 2015, 14, por aí. 2014, olha. O cara tá aí debatendo sobre imortalidade até hoje, mas até hoje não respondeu o Banzolão. Então, é zica, mano, é zica. Então, assim, a gente tem o privilégio de ter esse cara do nosso lado, do lado mortalista. Eu tenho, assim, o privilégio de poder fazer umas piadas com ele, zoar, brincar, porque é um cara extremamente humilde. Porque, assim, eu pensava assim, o Banzolão deve ser aqueles doutor chato pra caralho que não dá pra... inacessível, né? E eu falei pra ele assim, Banzolão, bora fazer uma live? Vamos, Adolfo. Que dia? Ah, terça-feira, 8 horas. Ah, beleza, tô lá. Só chamar, só que me lembra pra eu não esquecer. Pronto, é isso, mano. Humildade que só, velho. Até brinquei com ele, foi pra ele se tornar meu sobrinho, fazer 5 filhos. Já tem até os nomes dos filhos, cara. Olha, pra você ver como que eu sou mandão, né? Você não acha que é muito 5 filhos, não? Uns 3 já não tá bom? Não, mano, se pelo menos um deles puxar metade da sua inteligência, da sua metodologia, já tá bom tamanho. É melhor aumentar a quantidade de FII para pelo menos uns 2 ou 3 ali sair, né? Entendeu? Então, assim, mas é interessante, cara. É humildade, mano. Eu curto ele. Um cara que eu curto também é o Ezequiel Gomes, outro cara que me surpreendeu, que eu achei que também era um cara muito chato. Eu achava que era chato por causa dos debates que ele tem, por causa do tom. Mas é outro cara extremamente humilde. Então, hoje eu tenho o privilégio de conversar com esses caras. Para mim é um privilégio conversar com você, Banzolão. Tô falando demais hoje, mas é um privilégio. O privilégio é meu. O questionador anônimo fez uma pergunta que é mais para você do que para mim, você viu lá? Cadê?
Ah, sim, eu vi aqui falando da Trindade dentro do Adventismo, né? É Sim. uma aos irmãos. Tem um livro chamado Trindade. É um livro de capa azul, tem o PDF dele, é um baita livro que conta o desenvolvimento da Trindade dentro da Igreja Adventista. Então já tem um livro sobre isso. Faz um tempinho já que eu li, mas eu não vou lembrar de muita coisa. Mas lá ele demonstra bem essa sua pergunta, tá, questionador? O livro é Trindade. Deixa eu ver o nome do autor aqui. Rapidão. Deixa eu ver só o nome do autor rapidão aqui. Sobre a discussão. Cadê o livro vermelho? Rudolf Rinding. Esse autor aqui, ó. Rudolf Rinding, ele escreveu esse livro, A Maldade de Cristo, mas ele escreveu um livro chamado A Trindade. É um baita livro, cara, um baita livro. Então fica a indicação para vocês aí, beleza? E é isso aí. Você quer responder alguma coisa sobre isso aí, ô Banzolão? Não, ouvi uma live do Sérgio Monteiro com outros 3 caras de 4 horas, onde eles passaram a primeira 1 hora e pouco, só falando sobre a Trindade no movimento adventista, e eles falaram que a Ellen White era trinitariana mesmo, e que não... Porque tem uns grupos aí que falam que não, que ela era antitrinitariana, que o marido dela era antitrinitariano e tudo mais, mas eles fazem várias citações lá, onde ela fala da Trindade e tudo mais, né? Então, ao que parece, não é um assunto que eu estudei, mas ao que parece ela realmente defendia, né? Pelo menos ele citou as fontes e tudo mais. Ellen White era metodista. Metodista, por natureza, são trinitários, pelo que eu sei. E o problema desses grupos aí que dizem que Ellen White não era trinitariana, assim, eles ignoram textos que ela falam sobre isso. Então, assim, parte de Ellen White que diz sobre a Trindade, para eles não é válido. Então, por isso que eles dizem que ela não era, entendeu? Era muito louco. É muito louco isso aí. Então, assim, eles dizem, Ellen White não crê na Trindade. Aí você fala, tá, mas esse texto dela? Não, isso aí é adulteração dos pastores. Entendeu? Ah, mas e essa página? Não, essa página aqui tá correta, entendeu? O que apoia a ideia deles, eles dizem que tá certo. Mas aquilo que apoia o que eles discordam foi a adulteração dos pastores. Sim. Entendeu? Então é um negócio muito complexo, né? Aqui agora, vamos lá. Estão falando aqui, com ou sem curso teológico, apanha nos argumentos do mesmo jeito. Quando se lida com o Banzolão, apanha do mesmo jeito, cara. Eu tenho medo de arrumar treta com esse cara, mano. Aqui, ó. O Leonardão, Teixeirão de novo, ó. E os deslizes exegéticos e faltas de noções de hermenêutica, isso não geraria descrédito? Fala aí, Banzolão. Gera, né? Sempre vai gerar. Mas aí, em qual contexto foi essa pergunta? No contexto do cara que não tem formação teológica. Ah, sim, mas se você for ver, os caras que mais cometem deslizes teológicos são supostos exegetas profissionais, entre aspas, né? Vamos pegar lá os teólogos liberais que negam doutrinas cristãs básicas, a ressurreição de Jesus, alguns são até ateus, não creem em nada, dizem que Jesus era filho do diabo, dizem um monte de blasfêmia e tudo mais. Todos eles têm curso de teologia, todos eles fazem interpretação bíblica baseada nos mestrados, doutorados que eles fizeram e tudo mais, e mesmo assim a interpretação mais absurda, patética possível. Os caras negam basicamente tudo que está na Bíblia, eles pegam, distorcem, manipulam e tudo mais. E, no entanto, esses caras todos têm curso, né? E a mesma coisa a gente pode falar de todos os outros aí, de outras seitas, heresias, falsas religiões, tudo mais. Todos eles têm um monte de gente que é extremamente capacitada do ponto de vista humano, né? De curso e tudo mais, né? No entanto, pregam coisas que são completamente disparatadas em relação à Bíblia. Não estou falando também que uma pessoa não possa ser completamente leiga, no sentido de estudo, e também ser completamente ridícula interpretando uma Bíblia, né? Por exemplo, o Romilson Ferreira, né? Enfim, é um dos muitos exemplos que a gente poderia citar, de gente sem uma qualificação e que também, né, mostra essa desqualificação também nos vídeos que ele faz. Mas... No caso do Romilson Ferreira, ele precisa de Mobral, mano. Ele precisa aprender a ler primeiro. É verdade. E parar com a maconha. Sim. Mas, enfim. E parar de assistir os Simpsons também, né? Mas o fato é que o fato de ter ou não ter qualificação não é o que faz com que uma pessoa... qualificação formal, me refiro, né? Óbvio que a pessoa precisa ter qualificação, mas é naquele sentido que eu falei anteriormente, né? Do estudo pessoal, não necessariamente estudo formal.
a pessoa pode cometer deslizes exegéticos tendo ou não tendo formação, né? Simplesmente isso. O que eu não acho é que a pessoa, por não ter essa formação, ela vai cometer deslizes, ou só comete deslizes quem tem formação. Aí eu acho que é um pulo, né? Perfeito. Eu só quero complementar isso que você está dizendo, Banzolão. É o seguinte, vamos supor, eu nunca me imaginei sendo professor de teologia. Hoje eu sou professor de exegese dentro do curso do Nascido de Novo. O link está na descrição dos meus vídeos. Quem quiser fazer o curso é pagamento único, super acessível. Peço que se tornem membros no canal aqui também por R$2 apenas. O que acontece? Se você quer falar de Bíblia, vamos supor assim, eu quero me tornar um apologistão, quero me tornar o bichão, quero falar de Bíblia, quero sair debatendo com Banzoli, Lucas Banzoli. Mas, tipo, se você quer falar de algo, a melhor coisa que você vai fazer é você aprimorar, se refinar. Então, nisso, o curso teológico te ajuda, né? Porque tem coisa que você vai ver dentro de um curso teológico que sozinho você não vai ver, né? Sobre eclesiologia, sobre geografia bíblica. Se você for estudar geografia bíblica porque você quer, você nunca vai estudar. Agora, se você fez uma matéria de geografia bíblica, te dá algumas noções de pesquisa sobre o assunto. Porque, assim, Banzolão, ele primeiro fez faculdade de História para depois fazer um mestrado em Teologia. Eu não sei nem por que ele fez um mestrado em Teologia, cara. Tem que ser muito doido para isso, né? Porque não dá R$1 ser mestre em Teologia, né? Eu só descobri isso depois. Então, eu descobri que fazer teologia também não dá R$1, cara. Não dá R$1. Só que, assim, o conhecimento técnico que você adquire fazendo um curso desse, ou você imaginar, eu sou mestre em teologia, que pressupõe que você tenha uma carga horária de pesquisa mínima de pelo menos uns 20 ou 30 livros sobre teologia, fora sobre outros conhecimentos. Então, isso ajuda no seu estudo. Então, o estudo teológico, o estudo histórico, o estudo linguístico, eles te ajudam. Esse treinamento te ajuda. Mas não quer dizer que você vai se tornar infalível ou inerrante. Ponto. Né? Deixa eu ver aqui, ó. O Bradocão, salve Bradock. Ó, o Bradock pergunta para o Banzolão: o que o senhor acha sobre o unitarianismo? Em quais pontos ele acerta e em que pontos ele erra? Mas é exatamente o que a gente está respondendo esse tempo inteiro, né? Não, a gente tá falando sobre Trindade, né? Trindade e educação. É que o unitarismo é o contrário da Trindade, né? Então, quais pontos ele acerta? E nenhum. Mas tem monoteísmo, tem o trinitarianismo, tem o unitarianismo, tem o Então, mas ele está falando do unitarismo aqui. Então, e que ponto que ele acerta? Ele acerta em dizer que o Pai é Deus. Ok. O que ponto ele erra? Tudo o resto. Em negar que Jesus é Deus, negar que o Espírito Santo é Deus, negar que o Espírito Santo é uma pessoa, negar que os três são um. Enfim, né? Basicamente, a única coisa que acerta é o Pai de Deus. E mesmo assim, apesar de eles dizerem que é um só Deus, eles também dizem que Jesus é um Deus menor. Ou seja, para eles, existe, na verdade, eles na verdade são politeístas, ou enoteístas, se preferir, né? Que acredita que existe um Deus supremo e vários deuses menores, assim. Se você for ver a mitologia grega, a mitologia romana, todas as mitologias que existem, basicamente, elas são exatamente isso. Elas também acreditam no Deus maior, por exemplo, na mitologia grega, Zeus é o Deus, né, supremo, e abaixo dele você tinha vários panteão de deuses que não eram supremos, que não eram todo-poderosos, mas que tinham poder e também, né, também eram considerados deuses. E é exatamente o mesmo que eles defendem em relação ao Jesus, né, que no Caetano diz que o mesmo em relação a anjos e tudo mais, ou seja, que existe um Deus supremo e abaixo dele existem deuses menores. Né? É a mesma coisa do paganismo. E eles não percebem isso. Eles chamam a gente de pagão por se criar na Trindade, chamam a gente de politeísta por criar na Trindade, por não entenderem a questão dos três serem um e tudo mais. E ao mesmo tempo eles pregam exatamente o mesmo que os verdadeiros pagãos pregavam, que é a existência de um Deus supremo com vários deuses menores que não são supremos. O que eles creem é exatamente nisso, que eles não dizem que Jesus não é Deus. Dizem que Jesus é Deus, mas não é todo-poderoso. Exatamente o mesmo que um grego pagão diria a respeito de todos os deuses que não fossem Zeus. Esse Deus aqui é um Deus, mas não é o Todo-Poderoso. É isso. É a mesma coisa. E ainda assim, nós que somos acusados de sermos pagãos, né? Eu vou falar o quê, né? Acuse do que você é, né? E xingue do que você tem medo de ser, né? Então, basicamente é isso. O pessoal está questionando aqui, mas essas perguntas elas já foram respondidas no início da live, tá, gente? Metodologia, o que acontece? Trindade é uma discussão que ela começa
lá no terceiro ou quarto... Não, já começa com Tertuliano, terceiro século. Final do segundo século e terceiro século. Então, o que acontece? A questão da Trindade a gente enxerga analisando o texto com cautela. Só que, por exemplo, às vezes o que eu e o Banzola enxerga, ou às vezes a gente enxerga de forma diferente, um do outro, a outra pessoa não enxerga. Porque isso aí vai variar muito do pressuposto e do interesse que ela tem no texto. Ponto. Eu já vi muito antitrinitariano dizendo que Mateus 28:19 não consta no original. Você vai em todos os manuscritos gregos, você vai nas evidências mais antigas, o texto está lá. Mas o que ele vai dizer? Porque eu não creio na Trindade, a Trindade não é bíblica, então Mateus 28:19 não pode ser. Cara, eu nem uso Mateus 28:19 para falar de Trindade. Entendeu? Eu não uso, eu uso outros textos. Eu prefiro utilizar outros textos que são mais fortes do que esse. Mas, né? Vai fazer o quê? É o interesse da pessoa no texto. E isso aí eu posso explicar em outros momentos. Eu tenho que deixar o Banzolão falar, que já estamos em 45 minutos de live, né? Não faz sentido eu trazer um convidado e falar mais do que ele. Mas, Banzolão, em que momento você começou a estudar a Trindade? Bom, estudar, assim, desde sempre, né? Porque é um dos primeiros assuntos que a gente se depara quando estuda teologia é a Trindade, né? Não tem como escapar. É um assunto importante demais para ser ignorado. Então, desde 2009, basicamente. Mas, assim, estudar mais a fundo mesmo foi de uns meses para cá. Mas há uns anos atrás, eu tinha visto um vídeo que me deixou bastante intrigado, que eu vou ver se consigo achar aqui o vídeo depois, mas é um vídeo em inglês que fala sobre quem é o anjo do Senhor. E aí ele prova lá com várias... Esse vídeo meio que abriu a mente, assim, né? Que mostrou vários textos do Antigo Testamento que provam que o anjo do Senhor é Deus, é Jeová, mas que é uma pessoa divina, diferenciada de outra pessoa divina que também é Jeová. Ou uma outra forma de dizer que é Deus, mas não é o Pai, porque é Jesus, né? E esse vídeo foi muito forte, sim, para mim. Ajudou também a entender que Jesus é Miguel, que Miguel é Jesus, no caso, né? Mas é uma outra discussão. E a partir daí eu fiquei mais interessado no assunto, né? E para esse debate eu acabei estudando mais a fundo ainda, e eu vi todos os debates da Altafona. Eu maratonei, tem gente que maratona série na Netflix, eu maratonei debates de Altafona, uns 10 debates sobre o tema, vários outros debates também, vários outros vídeos, livros, artigos, tudo mais, e para pegar o máximo de argumentos possíveis, assim, e estar preparado para qualquer argumento que viesse, né? Caramba, eu vou ter que descer aí, vou ter que descer em Curitiba e batizar você de novo, mano, porque já tá fora, rapaz, olha, você tem que estar bem endemoniado, hein, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, Euler Lopes apareceu na live aqui dando um oi, hein, cara. Aí, ó, Euler chegou aqui, Banzolão. Salve, Euler. O Euler também a gente fez uma live lá no meu canal há uns meses atrás. Muito boa live, uma das melhores lives lá do canal. Inclusive, você estava junto também, né, Adolfo? Você entrou depois da live, lembra? Eu faço umas participações, invado seu canal lá de vez em quando, né? A gente falou, ele falou, na verdade, né, vários textos no grego e o significado depois, né, sobre a questão, todas as questões aí envolvendo principalmente a questão da divindade de Cristo, né? E o Euler também debateu com o Altafone e deu um show lá no Arena Apologética, quem quiser ir lá assistir. Exato. Então, assim, o treino, ele ajuda bastante. Por exemplo, que nem o Euler. O Euler fazia muito tempo que eu não conversava com ele. Um dia eu mandei um oi para ele, o cara manda para mim um livro. Ele mandou para mim a gramática que ele escreveu, pô. Né? O livro que ele escreveu, um livro sobre gramática. Então, aí você fala, pô, o Euler ele estuda bastante gramática, ele dedicou a vida dele a isso e ele fala de gramática. Né? Agora, você pega uma pessoa, não estou mencionando o caso do Altafona, mas você pega algumas pessoas que nunca estudaram e querem sair debatendo com quem se dedica a estudar, né? Se debruçar os assuntos. Então, mano, é foda, cara, é foda, né? É complicado. Não é o caso do Altafona. O Altafona, eu acho ele um bom apologista. Eu só sinto que ele tem uma deficiência de pesquisa, mas ele é um ótimo apologista, né? Assim, ele tem uma boa dinâmica, uma boa... Se o cara não for muito esperto com ele, o cara escorrega e cai feio, né? Mas como apologista é uma coisa, como pesquisador, pelo amor de Deus, mano, é complicado, né? É complicado. Mas deixa de boa, né? Deixa de boa. Vamos seguir. Banzolão, temos 50 minutos, estamos em 50 minutos de live. Você estudou sobre a Trindade, abriu seu olho. Pretende escrever esse livro mesmo? Tá informação?
Só que eu tenho outros livros escrevendo no momento, eu sempre faço um monte de livro e paro na metade, depois eu tenho que retomar. Mas assim que acabar, eu pretendo escrever isso da Trindade. Só que aí eu vou precisar de alguém para fazer o capítulo sobre o grego, né? Porque muita coisa envolve questão envolvendo o grego, a divindade de Cristo e tal. Eu vou ver se consigo alguém para fazer o livro junto comigo, se é um coautor, só para falar da parte do grego, né? Mas aí tudo isso que eu tenho pesquisado e que eu abordei no debate, tem muitas outras coisas, 90% daquilo que eu tinha abordado, inclusive preparei vários slides que não deu para abordar no debate por questão do limite de tempo. Aí eu queria abordar tudo num livro só sobre isso, né? Vai ficar bem, bem bacana, tem bastante coisa para falar. Aí, ó. Cara, dependendo, se não for muito texto, me chama, cara. Se quiser chamar outros caras também, eu conheço uns malucos bravos de grego aí. Você também já conhece? A gente Sim. junta cada um aí para escrever um artigo sobre um assunto. Eu estou num outro projeto envolvendo o grego por enquanto, sim, né? Mas dá pra gente ver isso aí, cara. Organizar uns cabras para te ajudar, pô. Quem não vai querer ter um livro ali, um artigo escrito no livro do Banzola, lá tem uma página no meio das 1850 que você vai escrever. Pode ser tipo, um faz um texto, outro comenta outro texto, né? Alguma coisa assim. Exato, né? O Gerhard Kittel não foi só o Gerhard Kittel que fez. Ele contratou um monte de nego brabo lá para escrever as entradas das palavras gregas. Tá aí, ó. O melhor dicionário teológico do mundo, né? 10 volumes. Então, sim. Né, sozinho, às vezes, a união às vezes faz a força também, além de açúcar, né? Então, né? E, pô, fico feliz aí, cara. Vai ser um tema bem legal aí. Quando você terminar de escrever esse livro aí, nos chama aí para fazer uma live, divulgar. Sim, Só sim. outra pergunta. Quais são os livros que você está escrevendo? Você pode conversar com a gente sobre eles ou não? Sim. Eu estou fazendo um livro, 2 livros, na verdade, né? Um que é o da história da misoginia. Eu falei sobre esse livro há tempo atrás, você lembra? A gente fez uma live Red Pill aí. Pô, mano, você tá fazendo uma live anti-Red Pill, hein? Então tá escrevendo um livro anti-Red Pill. Os caras vão capar o 100, Banzola. Mas falando da questão histórica envolvendo isso. E o outro é um livro de historinha, de ficção. Mas é um livro de humor, que você tem que descobrir quem é um assassino. É basicamente isso. Mas esse é um livro mais leve, assim, né? Mais infanto-juvenil. Aí depois eu pretendo fazer... Vai ter o Fantasminha Camarada? Oi? Vai ter o Fantasminha Camarada, imortal? Não posso dar spoiler, né, do livro, né? Senão já vai acabar a graça. Se precisar de ajuda, chama o Nelson, que o Nelson tem um bom senso de humor, cara. Eu fico impressionado com o senso de humor que o Nelson tem. Sim. Então são esses 2 livros que você está escrevendo, então. Um sobre... Sim. Na verdade, tem vários outros parados, né? Só que eu não pretendo retomar tão cedo. Deixa eu ver aqui quais que estão parados. Até tem uma lista aqui. Bom, o terceiro volume da Reforma deveria fazer, o segundo dos 100 maiores acontecimentos da história do cristianismo também. Que mais? Tem um livro que... Você já leu aquele livro lá do 1884, se não me engano? Não. Qual que é o nome o título do livro? Acho que é 1884. Pode ser que eu esteja errando a data, mas que fala do cenário apocalíptico, assim, né, relacionado ao fim dos tempos. Também essa pegada de ficção, mas uma coisa mais séria e escatológica, assim, né? Que mistura ficção, claro, é de ficção, mas que também mistura elementos de como eu interpreto o apocalipse, assim, né? Como eu encaro o fim dos tempos, né? Quando voltar um mundo mais tecnológico, mais secularista e tal. Enfim, eu pretendo colocar a minha noção de mundo nesse livro, né? Em relação ao fim dos tempos. E mais outros aí que também já está parado no tempão. Da hora. Bem, como prometido, eu ia liberar você mais ou menos 10 para as 9, né? Que a gente começou a live, estamos em 53 minutos de live. Se você quiser, dá para continuar, eu não estou com sono ainda. 1984. O Fire Game colocou, né? É verdade. 1984. 1984. Cara, vixe, tem muita coisa. Foi o fim da ditadura militar. Tá complicado, né? Mas, relação à Trindade, eu sei que tem muitos temas. Qual foi o primeiro livro que você leu sobre esse assunto aí? Ou qual é o livro que você acha mais... qual foi o primeiro livro que você leu, se você lembrar? E qual que é o livro que você acha mais relevante sobre essa discussão de Trindade, na sua opinião? Deixa eu ver se eu acho aqui o autor. Peraí. Só vou ver se eu acho aqui, peraí. Porque é um autor antigo, não é um autor contemporâneo. Eu vou ver se eu acho aqui um nome.
Chama-se A Doutrina Bíblica da Trindade. O nome é de um tal de Benjamin Warfield. Você já ouviu falar dele? Warfield? Esse Warfield eu já vi falar em alguma coisa, mas eu nunca parei para estudar, não. Sim, é um livro que, né, desse cara aqui, A Doutrina Bíblica da Trindade. Eu tenho só o PDF dele, não tenho a versão impressa. Tem 28 páginas, é um bom livro, sim. Né? Ele faz bastante uma apanhada da questão do Antigo e Novo Testamento. E também tem várias teologias sistemáticas que abordam a Trindade. Uma delas que eu gostei bastante é a do Norman Geisler, né? Que ele também fala bastante sobre a Trindade nesse livro dele da teologia sistemática. Mas eu achei bem pouco livros especificamente sobre a Trindade. Uma das coisas que mais me motiva para escrever sobre isso é justamente o fato de não ter muito material sobre isso, né? Pelo contrário, se você pesquisar na internet, 99% dos resultados que você encontra é de gente anti-trinitariana falando sobre isso, né? Agora, gente defendendo a Trindade, biblicamente, você tem pouquíssimos, né? A maioria das vezes é dentro de livros que falam sobre outros assuntos. Então, para mim, é mais uma razão porque teria que escrever um livro específico sobre isso. Ô, cara, tem as Pretensiosas Testemunho de Jeová, do Arnaldo B. Cristianini. Então, aí é um livro que vai falar sobre sobre a seita em si, né? Não específico só sobre a Trindade, é isso que eu estou falando. Não. Não fala sobre a Trindade, mas fala contra por exemplo, os principais encabeçadores desse movimento hoje, que são os Testemunhos de Jeová. Temos aí o livro Pretensiosas Testemunhos de Jeová, de Pedro Apolinário. Temos Radiografia do Jeovismo, do Arnaldo B. Cristianini. Tem um livro que é de um pastor da Assembleia, de Ezequiel Soares, né? Ele fala sobre a tradução Novo Mundo. Então, mas a questão é que eu não queria fazer um livro que fosse muito... como é que se diz? Anti-Testemunho de Jeová. É sobre a Trindade. É um livro que falasse da doutrina em si, entendeu? E não de denominações, mesmo que seja muito difícil de separar as Testemunhas de Jeová, porque elas são o movimento mais relevante. Mais forte. Né? Mas tem muita gente, inclusive no meio evangélico, que eu vejo ultimamente, que está abandonando a Trindade e aderindo até principalmente movimentos de desigrejados, né? Tem muitos que estão se tornando anti-trinitarianos e tudo mais. Por isso que eu não gostaria, assim, de fazer um livro que fosse muito focado nas Testemunhas de Jeová em si, entendeu? Tipo, deixa as Testemunhas de Jeová falar, evitar falar de Charles Russell, da Testemunha de Jeová, transfusão de sangue, não sei o que lá, deixa isso falar e focar na doutrina em si, tentar mostrar para as pessoas que a Trindade é bíblica e refutar os argumentos que se usam contra, né? Seria essa a intenção do livro, né? E não ficar falando muito de Testemunha de Jeová em si. Eu até falei isso pro Ramon, porque assim, eu tô mencionando muito Testemunho de Jeová agora, mas eu até falei isso pro Ramon, que o Ramon, ele tem um hábito de toda live que ele ir, ele falar, toda live que ele falar, ele fala duas coisas, de estudo do inglês e de Testemunho de Jeová da tradução Novo Mundo. E eu falei para ele assim, Ramon, Testemunho de Jeová hoje não é nossa maior preocupação, não. Hoje eu tô falando bastante sobre Testemunho de Jeová, mas nessa live aqui. Mas, eu falei, Testemunho de Jeová hoje não é nossa maior preocupação, não. Tem maluco dizendo que o nome de Jesus significa Deus cavalo, Deus porco, e não sei o que. Você vai se preocupar com o cara que diz que Jeová é Deus, né? Mas tem um ponto aqui, um ponto ali. Cara, tem tradução que tá sendo pior até, às vezes. Tem gente lançando coisa, ideia, que é pior do que uma tradução Novo Mundo, na minha opinião, né? Hoje a tradução Novo Mundo não tá nem entre as piores traduções mais. Ela já tipo assim, já tá surgindo tanta coisa mais complicada que tá osso, né? Então, deixa os TJ quieto, né? Tem nego falando que Jesus é criação do Império Romano, então tem tanta coisa pra gente se preocupar, mano, que brigar com o TJ hoje não é mais a vibe, né, meu? Não é mais a vibe, né? Mas batemos então 1 hora de live. Agradeço aí, Banzolão. Quero estar trazendo você mais vezes aqui, né? Pra gente falando ó o Teixeirão falando aqui, ó. Tem maluco que fica dizendo que Cristo já voltou. Essa é a pior, né? Então, é isso. E se inscrevam no canal do Lucas Banzoli, tá? Se inscrevam, é só ir lá, Lucas Banzoli, na internet. E por aí vai. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Banzolão, obrigado pela presença aí, meu irmão. Eu que agradeço e sempre que quiser me convidar é só falar aí que eu estou à disposição. Não, tá certo. É que eu não quero atrapalhar você na Banzoli Caverna, né? Então você fica na Banzoli Caverna, escrevendo nos Banzolis livros, sempre nos meus Banzolis horários. Um abraço a todos e fomos.